Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como tem passado? Kleber mais uma vez. Pessoal, vou falar um pouquinho do nosso setup. Ah, tivemos mais uma atualização, mais um filtro de entrada, né, de nosso setup. Pessoal, basicamente, como vocês têm observado, né, no vídeo anterior, a nossa entrada, nosso gatilho, ele se dá quando há o sincronismo, né, dessa barra vermelha, termômetro, barra vermelha e a linha vermelha cruzando para cima da linha horizontal. Nesta nova atualização, pessoal, acrescentamos a média vermelha, né, que também nos dá condição quando há o sincronismo juntamente com os outros indicadores, que são exatamente 4 indicadores. Então, nós podemos ver aqui no Forex, né, no Par Audicad, no time de H4, né? A nossa entrada foi exatamente aqui, né? E estaríamos vendidos até agora, sendo que a nossa entrada anterior foi aqui embaixo, né? Então, quem pegou essa tendência aqui deu em torno aí de 3.000 pontos mais ou menos, ok? Vamos pegar outro exemplo, pessoal. EURUSD. EURUSD, pessoal, no vídeo anterior falamos dele. Nossa entrada foi exatamente nessa região, né? Estamos vendido até agora. E esse novo indicador, pessoal, a nossa linha MACD, vamos dizer assim, que chamamos de média, né? Condiz com o setup. Então é mais uma confirmação para que confirme o setup, né? Confirme o gatilho de entrada. Então, quanto mais acertamos, né, mais é o ganho. Vou pegar o outro exemplo, o EURO-NZD. EURO-NZD, pessoal, a venda foi exatamente nessa região, né? E exatamente nesse momento, hoje, dia 15 de janeiro, né? Hoje o mercado fechou às 18 horas mais ou menos, né? Sexta-feira, ele para, né? Ainda estamos na região de entrada, né? Então a tendência foi do dia 23 até agora, em torno de 2.600 pontos. Pessoal, tivemos um caso semana passada de um cliente que nos questionou que o nosso setup deveria pegar um topo e um fundo. Na verdade, ele não pega um topo e um fundo, ele pega uma região de topo e uma região de fundo. Pessoal, é difícil acertar um topo e um fundo, né? Claro, depois que passou, é perfeito, é fácil a gente visualizar, né, um topo e um fundo. Então, hoje, voltando aqui no EURO-NZD, hoje ele deu a entrada, mas a nossa média aqui, ela começou a nos dar condição de entrada desde essa faixa de preço. Só que o restante dos indicadores não houve confirmação. Então, quando não há confirmação, a gente não entra. Né? Percebem que é visualmente visível a nossa entrada, né? Não tem como, por exemplo, eu vou entrar nessa região aqui, vou comprar aqui, ele fez um fundo, eu achei que ele fez um fundo e vou entrar aqui. Aqui está vermelho, média vermelha, termômetro vermelho. Então, pessoal, não nos dá condição de entrar. Então, a gente não entra, a gente aguarda, ok? Vamos pegar o GPB-USD. Nos deu uma venda aqui. Logo depois, nos deu uma entrada, né? Mais ou menos a mesma região de compra e venda, né? E estaríamos comprado até agora, né? E aguardamos o sinal de venda. Pessoal, esse novo indicador, em determinadas situações, quando há uma divergência, nós não entramos. Vamos pegar um exemplo aqui típico para vocês verem. Por exemplo, aqui para trás, por exemplo, ó, houve uma venda, confirmou aqui exatamente aqui o término desse candle ou desse candle aqui, né? Mais ou menos essa região aqui. E logo depois, a barra verde, o termômetro e a linha vermelha, né, nos dão indicação. Mas depois dessa barra gigante, possivelmente alguma notícia, né? Então percebem que aqui a média está vermelha.
Então, se a média ela está vermelha, se estávamos vendido, nós saímos da operação e não entramos comprado. Aguardamos o quê? A média ficar verde. Então, posteriormente, nessa região aqui, ela ficou verde. Então, a média verde, termômetro verde, a linha vermelha para baixo da linha horizontal, nos dá condições de entrada, né? Então, uma pequena, como se diz, um pequeno prejuízo aí de em torno de 500 pontos. Mas, pessoal, percebam que depois dessa compra, houve uma venda somente nessa região aqui. Então, se tivemos uma perca de 500 pontos, o lucro foi de 1.700 pontos. Né? Percebem que os ganhos são maiores, né? Os acertos são maiores que os trades que não dão certo, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. NZD, pessoal. NZD está indo bem, né, em nossa tendência, né? Aliás, na tendência do mercado, não na nossa tendência, né? Nós não apenas seguimos o setup, né? Nessa região deu compra. Percebem que a barra verde, termômetro e linha para baixo da linha horizontal, né? E a média verde. Então, ele seguiu tendência até nessa região aqui, né? Então, em torno de 1.100 pontos. E permanecemos vendidos até o exato momento. Pessoal, esse setup, né, a FX tendência, né, que pegamos tendência no time de H4, ele serve também para Bitcoin. Né? Então, vocês podem olhar no gráfico o Bitcoin, né, e na corretora de vocês fazerem as suas devidas compras e vendas. Né? No Bitcoin, pessoal, devido à sua oscilação, também operamos no time de H4. Okay? Por exemplo, aqui houve... Vamos pegar lá atrás para vocês verem como funciona melhor. Aqui, no dia mais ou menos dia 13 de dezembro, houve uma compra, né, na região de 18 mil mais ou menos. E ele foi nos dar venda... Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico. Ele foi nos dar venda aqui, ó, nos 35 mil. Então, praticamente, pessoal, 100%. Outra tendência. Estamos de fora, por quê? Houve uma compra, mas a média não confirmou, ou seja, a barra verde, termômetro e linha. Mas a média vermelha não nos dá condições de entrar, né? Tanto é que o gráfico que quis testar topo, né, não conseguiu, voltou novamente para a região de vendas e está lateralizado. Então, enquanto não confirmar, nós não fazemos a entrada, ficamos de fora. Pessoal, nem sempre quando há entrada nós entramos, pessoal. Isso é questão de gerenciamento de risco, né? O nosso patrimônio, pessoal, é o mais importante. Tem que realmente manter o patrimônio, né? Senão não precisaria seguir o setup, certo? Vamos pegar outro exemplo. SHA USD, o ouro. No vídeo anterior também fizemos uma entrada de venda. Estamos vendidos até agora. Vamos pegar aqui Ethereum. Ethereum no time de H4. Também pegamos uma tendência aqui na região de 718 dólares mais ou menos, no dia 29 de dezembro, né? E foi nos dar venda aqui na região de 1087, um ótimo lucro, e que também não nos deu condição de compra, né? Então hoje, nesse exato momento, o Ethereum está em torno de 1180, né? Mas a média não nos dá condições. Vamos pegar outra cripto, Litecoin, a mesma coisa. Então percebe, pessoal, que as altcoins acompanham o Bitcoin, né? Se o Bitcoin cai, as alts também caem. Né? O Litecoin, olha aqui que maravilha, de 79 dólares aqui embaixo, onde houve o começo da tendência, houve o término da tendência aqui na faixa de 140, mais ou menos, 140 dólares. Né? Outro detalhe importante, pessoal, se não tivéssemos esse candle gigante aqui, acredito eu que a venda seria na faixa de 155, 158 mais ou menos. Infelizmente, pessoal, é o que a gente sempre fala, o mercado, nós não conseguimos prever qual que é o tamanho do candle, né?
e como vai ser. Então, o que temos que fazer é o quê? É seguir o setup, né? E aguardar o término do candle. Por exemplo, se estaríamos no momento dessa queda, no final desse candle, iríamos vender nos 123 dólares. Mas após o término do candle, ele voltou para os 141. Então, é sempre no término do candle, né? Novamente, a média vermelha não nos dá condições de compra. Houve uma compra e uma venda, né? Ok? Pessoal, qualquer dúvida podem deixar nos comentários, né, que iremos responder a vocês. Outro par do Forex, né, o SDCAD. O SDCAD, pessoal, deu uma venda nessa região, né, deu uma compra, média verde, média vermelha abaixo da linha horizontal, né, barra verde e termômetro verde, né, nessa região. E logo depois, pessoal, em específico essa situação, nós tivemos que sair do trade, porque houve a barra vermelha, termômetro, barra vermelha para cima da horizontal, né, o cruzamento. Então, nessa região, houve a compra e nessa a venda, né? Menos 300 pontos, em média 300 pontos. Para quê? Para depois ele confirmar uma compra na mesma região praticamente. Então, aqui nós ficaríamos de fora, né? E aqui confirmou, né, nesse candle onde estamos agora nesse exato momento, né? Mas agora o mercado está fechado, então posteriormente no domingo, quando o mercado reabrir, né, nós entraríamos comprado, né, nessa região aqui, né? E nosso setup nos dá condição, né, do candle verde, termômetro verde, né? Linha, percebem que a linha está abaixo da linha horizontal, já cruzou para baixo, e a média verde. Certo? Pessoal, por que aqui nesse exemplo, específico neste exemplo, nós saímos? Porque, pessoal, não sabemos numa tendência quando ela começa e quando ela termina, mesmo que ela volte no preço que foi a saída. Por exemplo, depois que saímos aqui, o ativo caiu 740 pontos mais ou menos, né? Então, pessoal, isso é o que chama gerenciamento de risco, é o que sempre falamos, né? Infelizmente, pessoal, não podemos prever qual vai ser o movimento do gráfico, mas podemos prever que o nosso capital é o mais importante. Então, quando há o setup de saída, saímos, né? Independente se ele volte ou não. Ok? Pessoal, por enquanto é só. Até o próximo vídeo e qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.